o Espírito Santo, ele vai nos constranger. Após uma conversão ou uma reconversão, é normal que hábitos antigos que a gente tinha, a gente passa a não ter mais. A gente vai passar a não ter mais os mesmos gostos. A gente não vai se sentir mais confortável, sabe, naquele ambiente. Eu sou católica, sempre fui católica, porém eu comecei de fato a entender a Igreja Católica, querer conhecer a história, querer conhecer mais adentro a religião a partir de 2023. Inclusive, eu tenho o meu primeiro vídeo aqui no canal sobre o meu testemunho. Então, acaso você que tenha curiosidade de ver, você pode ir lá ver. Mas eu só tô contando mesmo pra vocês entenderem um pouco o que eu quero dizer. Então, eu nunca fui uma pessoa que gostei muito de festas. Eu nunca fui uma pessoa que gostava de beber ou de sair ficando com todo mundo, porque a nossa geração tem muito isso. Mas assim, eu já tive momentos na minha vida de achar que o problema estava comigo e eu tentei sim viver o que o mundo queria que eu vivisse. Então, só que sabe aquele sentimento de não pertencimento quando você tá num ambiente, mas você não se sente confortável, você quer ir embora logo pra casa, ou que você vai e você se arrepende logo após. Era bem assim, isso antes de eu voltar pra... Eu não vou usar a palavra voltar pra igreja, porque eu nunca realmente, de fato, fui... mais adentro, eu apenas era uma frequentante e, apesar de eu ser católica, eu sempre ia muito pra igrejas evangélicas, igrejas protestantes, então eu nunca tive... Eu sempre fui muito aberta e eu ia, enfim. E daí, em 2023, eu voltei, eu me reconverti na igreja católica e eu tô no processo até hoje, graças a Deus. E eu espero nunca mais sair. E desde então, desde 2023, conforme eu fui indo pras missas, conforme eu fui frequentando o grupo de oração que eu faço parte, Deus foi tocando no meu coração. O Espírito Santo, ele foi se movendo dentro de mim. Então, tinha lugares que por mais que eu não bebesse, por mais que eu não fizesse nada de errado, você sente, tipo, que não é o seu lugar, sabe? E então eu não gosto de estar em ambientes que tem muita bebida, que tem muito cigarro. Por exemplo, festas. Eu mal ia, assim, na minha adolescência, eu mal ia mesmo. Era 1 ou 2 perdidas. Mas quando eu ia, batia 9 horas, 9h30, eu já queria vir pra casa, eu não queria mais ficar lá. Então, não me pertencem esses lugares. Eu acho que quando a gente se reconverte, ou a gente passa por uma conversão, muitas das vezes a gente vai ouvir, lógico, as palavras dos padres, dos nossos formadores, enfim, de pessoas que estão realmente mais no nível de graça e de entendimento do que a gente naquele momento. E daí eu deixei de frequentar. E com isso também, o Espírito Santo foi me incomodando nas minhas amizades. Elas não me influenciavam porque eu não me considero uma pessoa influenciável. As amizades que eu tinha não eram amizades ruins também. Mas eu entendi que não precisa ser amizade ruim para o Espírito Santo não querer você mais lá. E tá tudo bem, não significa que as pessoas sejam ruins. Não tô falando isso, às vezes realmente Deus livra a gente de muita coisa, mas às vezes são ciclos que precisavam ser encerrados. E o Espírito Santo, ele vem incomodar a gente, porque a gente precisa estar onde o nosso espírito é edificado, onde a nossa alma, ela vai encontrar ainda mais graça e a gente vai encontrar a presença do Senhor. Mesmo eu voltando para a igreja, eu sinto que tem várias partes que ainda precisam ser moldadas, ainda precisam ser lapidadas, mas assim, é tudo tempo ao tempo. Então, o Espírito Santo, ele vai começar a mover dentro de você. Não vai ser algo que vai precisar alguém impor para você, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Conforme você for se convertendo de todo o seu coração com a verdade da sua alma, você vai perceber que essas coisas realmente
não é pra você, sabe? Não é aquilo que Deus quer pra você, não é aquilo que o Espírito Santo quer de você, não é aquilo que vai te santificar. E assim foi indo. Teve amizades que os ciclos se encerrou, deixei de frequentar festas. Então, assim, eu mal ia. Então, eu passei a não ir mais, né? Roupas. A gente tem que ter cuidado com as nossas vestes. E eu acho isso um assunto muito interessante, porque eu acho que tem coisa que é senso, sabe? Se a gente pensar um pouquinho, a gente consegue mudar. E eu também nunca fui de gostar muito de roupa curta, eu nunca fui de gostar de roupas muito abertas, que mostrassem muito o meu corpo, enfim. E daí esse processo também pra mim foi muito bom e não mudou muita coisa, porque o meu gosto continua sendo o mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito conservadora, eu gosto mais de roupas compostas. Então, nesse quesito, a gente tá indo bem. E aí vem as músicas. As músicas hoje é o processo que atualmente eu estou e que realmente eu quero... Como é que se fala? Eu quero excluir, não era essa palavra, mas eu quero excluir da minha vida. Que são músicas mundanas. E eu nunca também gostei de funk, dessas músicas assim. Não gosto, nunca gostei. Mas eu sou mais do time música romântica, mas aí eu fico me policiando de que tipo de música eu vejo hoje em dia. Quer dizer, eu escuto hoje em dia. Porque existe aquela música cheia de palavrões, cheia de baixarias. Por mais que o teor dela, o ritmo dela possa parecer romântico, às vezes a letra ela é um pouco... que não convém a gente escutar. E eu acho isso incrível porque tudo que eu tô relatando aqui pra vocês, ninguém precisou chegar ao meu ouvido e dizer que era pra eu mudar. Ninguém chegou no meu ouvido me dando conselhos pra eu mudar, sabe? Foi algo que foi surgindo dentro de mim. Naturalmente, o Espírito Santo foi me incomodando. Então, eu passei a me incomodar em lugares que eu ia e tinha gente bebendo. Eu passei a me incomodar numa roda de uma festa com pessoas ao meu redor bebendo, ou aquela fumaça de cigarro eletrônico, cigarro, enfim. Apesar de eu nunca ter usado essas coisas, mas acaba que no ambiente você não tem como, eu não quero sentir fumaça, eu não quero sentir... Não tem como, a gente sabe, festa de rua, as pessoas ficam muito ao redor aglomerada, é normal daquele... Então, assim, eu acredito que a nossa caminhada com Cristo, ela sempre vai ter manutenções. A gente sempre tem que se policiar, porque não é fácil, mas não é impossível. Então, eu tinha poucos costumes mudanos, porém eu tinha alguns que eu estou conseguindo, sim, deixar pra trás, porque o próprio Espírito Santo me incomoda. Não é ninguém, é o Espírito Santo. Então, quando a gente, de fato, tem um encontro com o Senhor, o próprio Espírito de Deus vai moldando quem a gente é. Vai dizendo, eu acho que isso não é pra você. Ele vai lhe incomodar, você vai sentir. Não tem como o Espírito Santo te incomodar e você ficar quietinho. Não tem como. Tenho certeza que você vai conseguir perceber essa transformação. E a sua caminhada, ela é única. Então, assim, não deixem que as pessoas, que o fato da sua mudança incomodar tanto as pessoas que estão ao seu redor. Porque quando a gente tem um verdadeiro encontro, a gente se entrega por completo. Então, tem coisas que vai ser muito mais difícil para nossa carne, o processo, mas tem outras coisas que vão ser muito, muito mais fácil, sabe? Tem coisa que a gente acha que é impossível, mas se torna tão possível para Deus. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô um pouquinho sumida por aqui, mas eu vou começar a gravar mais, porque graças a Deus tô no período final da minha faculdade, das minhas provas. Período final não, né? Eu digo período final das provas. Então eu vou conseguir gravar mais pra vocês aqui. E isso aqui é meu cachorro atrás, por isso que eu tô assim com a mãozinha dele, porque ele tá aqui, ó, com o meu lençol. Senão não deixa eu gravar, enfim. Se vocês gostaram desse vídeo, espero que vocês curtam, comentem. E se você já teve essa experiência que o Espírito Santo lhe incomodou, seja com algo que você vestiu, seja com um ambiente que você frequentou, que você possa deixar aqui nos comentários a sua experiência e como tá sendo pra você. Porque
a sua vivência, o seu testemunho, ele pode servir de exemplos para muita gente.